Olá! Você irá conferir hoje no programa Saber da Gente as personalidades que contribuíram ou contribuem nas áreas da história, educação e medicina. É com você, Helena! Sejam bem-vindos ao mais novo programa Saber da Gente. Aqui você agregará conhecimento de diversas áreas e informações que irão surpreender você. É com você, Cauã! Um episódio que marcou nossa história é relembrar fatos e personalidades que contribuíram para o nosso presente. Esse é o nosso compromisso. E para começar, vamos falar de um personagem relevante na luta contra a escravidão, Zumbi. Zumbi dos Palmares, escravo nascido dentro do quilombo dos Palmares, tornou símbolo da resistência negra. Dentro do quilombo crescia livre da escravidão, só conhecia terríveis histórias. O quilombo era alvo de ataques frequentes em 1644 e 1655. Expedições holandesas foram organizadas para destruir Palmares, sem sucesso. Símbolo da resistência contra todo o sistema escravocrata, Palmares sofreu seu pior ataque em 1694 e foi destruído na ocasião comandado por Zumbi. Os quilombolas resistiram até a morte. Zumbi foi capturado em 20 de novembro de 1695, após ter sido traído por um prisioneiro que trocou sua vida pela do líder. Foi decapitado e sua cabeça levada para Recife. Durante sua liderança, casou-se com a guerreira negra Dandara, com quem teve 3 filhos. É isso aí, Cauã. Zumbi foi um grande líder, mas ao seu lado, Dandara destacou-se na defesa dos escravos e na construção do quilombo dos Palmares. Exímia, o capoeirista, usava de suas técnicas para defender o quilombo durante os ataques sofridos. Dandara tornou-se um ícone feminino durante a luta contra a escravidão. Em 1694, durante a invasão do bandeirante Domingos Jorge Velho, foi presa e, por não aceitar voltar à condição escrava, explodiu um abismo que culmina em sua morte. Por não haver muitos registros ao seu respeito, sua nacionalidade não é afirmada, se Dandara é uma brasileira ou uma africana vindo muito jovem para o Brasil. Que história, Theo! Mas eu tenho uma história de cair o queixo. Luiz Gama. Nascida em 21 de junho de 1830, no centro da cidade de Salvador, Bahia, era filha de Luísa Maim, uma ex-escrava africana alforriada e de um fidalgo da família portuguesa. Aos 7 anos, sua mãe deixa viajar para o Rio de Janeiro para participar da Revolta da Sabinada, não encontrando mais. Já em 1840, o pai acabou se endividando em jogos de azar, em modo que recorreu à venda de Luiz Gama como escravo para pagar suas dívidas. Seu pai nunca procurou saber seu destino. Já adulto, Luiz Gama entendeu que, ao ter sido vendido, foi vítima do delito de reduzir à escravidão a pessoa livre que se achar em posse de sua liberdade. Luiz Gama graduou-se pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Atuou nos processos de escravos e acabou sendo demitido por pressão daqueles que eram contra a libertação de escravos. Que história! Vender o próprio filho! Mas nossa história tem personalidades que fizeram bem para a nossa nação. Austríaca por nascimento, lusitana por casamento e brasileira por adoção, a princesa teve um papel ativo com o envolvimento com o Brasil. Em uma carta datada de julho de 1821, Dona Leopoldina já havia assinalado aquele que viria a ser o posicionamento político. A partir de então, dizia ela, o Brasil é sob todos os aspectos um país tão maduro e importante que é incondicionalmente necessário mantê-lo. Educada com a ideia do papel reservado às mulheres eram de serem protagonistas da política, chegou a escrever em uma de suas cartas: nós, princesas, somos tais candidatos lançados à sorte e azar. Mal sabia Leopoldina o impacto que suas percepções políticas terão sobre o futuro da nação brasileira. Na ausência de seu marido, Dona Leopoldina governava como interina do país, enquanto chegam notícias que 7.200 homens do exército português são enviados ao Brasil para forçar o retorno do príncipe e da princesa para Portugal. Leopoldina convocou o Conselho do Estado no dia 2 de setembro de 1822, que sob sua regência assim declara o Brasil separado de Portugal. E então somos dependentes por Leopoldina e não por Dom Pedro I. Helena, já virei fã de Leopoldina, mas vamos falar de mais mulheres da história? Princesa Isabel. Neta
filha de Leopoldina da Áustria, essa princesa do século XIX, chamada de Isabel do Brasil, em vez de se dedicar-se às prendas domésticas, recebeu a mesma educação que era destinada aos garotos. Ela também foi a primeira mulher a exercer como regente do Império o cargo de chefe de Estado na América Latina. E assinou a lei que aboliu definitivamente a escravatura no Brasil, em 13 de maio de 1888. A escravidão foi mesmo um triste episódio dessa história, mas a arte resgatou a força desse povo. Tarsila do Amaral. A obra A Negra remete à infância de Tarsila. Uma vez que negra, as filhas de escravos cuidavam das crianças nas fazendas, servindo até como amas de leite das pequenas. Até ela representou a primeira vez em que um negro retratado de maneira destacada e forte. Pintada em 1923, proporcionou ao artista em um lugar pioneiro da arte brasileira. Importante artista plástica brasileira, ficou conhecida como uma das mais importantes pintoras da primeira fase do modernismo. Junto com Oswald de Andrade e João Bob, Tarsila inaugurou um movimento denominado antropofagia. Esse movimento tinha como objetivo de assimilar outras culturas, partindo da ideia de um país miscigenado. Em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, Tarsila participou do Salão Oficial dos Artistas da França. Quanta história, mas agora vamos falar sobre a importância da educação e onde tudo começou. Colégio dos Jesuítas. Em 1549, com o objetivo de catequizar os nativos, os padres fundaram a primeira escola em solo brasileiro na cidade de Salvador, Bahia. O papel dos padres, como professores, remete à Roma Antiga, onde retores e sofistas circulavam pela cidade ensinando o que sabia em troca de alguma recompensação financeira. No caso dos padres jesuítas, o maior objetivo era impor a fé cristã a todos os nativos. Agora podemos falar sobre a figura do professor. Antigamente, a figura do professor era tida como sagrada, uma pessoa muitas vezes rígida, que dificilmente demonstrava seus sentimentos. A educação tem início com a chegada dos portugueses, onde os padres assumiram a ser catequistas e professores dos índios. Duda, você acredita que uma mulher naquela época preocupou-se com a educação de mulheres e crianças? Madalena Caramuru. Filha de português, Diogo Alves Correia com a Índia Tupinambá Paraguaçu, que adotou o nome de Cristão de Catarina do Brasil. Casou-se em 1534 com o português Afonso Rodrigues, que a alfabetizou. Depois de instruída e tendo acesso a livros de leituras, Madalena passou a manifestar preocupação com seu povo e na forma que eram tratados pelos portugueses. Em 26 de março de 1561, Madalena teria escrito para o padre Manuel da Nóbrega, então chefe da primeira missão jesuítica, enviada ao Brasil. Na carta, ela pediria pelo fim dos maus tratos às crianças indígenas e que as mulheres tivessem acesso à educação, tal qual os homens. Junto da carta, ela também teria enviado uma ajuda financeira para que isso acontecesse. Pessoal, nessas terras do sul de Minas Gerais, teve e tem gente competente demais. Prova disso são essas palavras. Se um homem sonha, tudo fica no sonho. Mas que seu sonho é compartilhado por muitos, cria-se uma nova realidade. Assim agiu João Leandro Faria. Homem culto e educado, nasceu na cidade de Machado. Ganhou o mundo, depois mudou para Alfenas. Fundou uma farmácia, fundou o Colégio São José de Alfenas, fundou a UFO, que hoje é a Unifal, Universidade Federal de Alfenas. Faleceu aos 32 anos, em 1965. Seu sonho continua vivo nos campos da Unifal. João Leandro Faria foi majestoso na educação.
Lucas Leão de Faria foi precursor e Alfenas tornou cidade universitária, e Edson Antônio Villano foi personagem importante para a educação. Graduou-se em Pedagogia e Direito, idealizou e fundou a FETA, Fundação Ensino e Tecnologia de Alfenas, na década de 1960, instituição que deu origem à Unifenas. Universidade de José do Rosário Villano, atuou como professor, radialista, vereador e vice-prefeito, e reitor da Unifenas. Esteve à frente de várias instituições e empreendimentos, ao longo da vida escrevendo crônicas e poemas. Seu legado permanece vivo através das instituições que levam sua memória.